Olá! Bem-vindos a este momento de reflexão e ensinamentos. Gratidão por estar aqui conosco nesta jornada espiritual. Hoje, vamos caminhar juntos por mais um capítulo de Mateus. Enquanto a narrativa se desenrola, vamos refletir sobre o significado do sofrimento de Jesus, sua entrega pela humanidade e o cumprimento das profecias que ele viveu. Que estas palavras toquem sua alma e que você encontre paz e compreensão no mistério da cruz. Que a tranquilidade e a reflexão acompanhem você ao longo deste vídeo. Em Mateus capítulo 27, de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso. Devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Saiu e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso, ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Este lhe perguntou: é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, e era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus? Porque sabia que o havia entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a pedir Barrabás e mandar executar Jesus. Então Pilatos perguntou: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? E responderam eles: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas que estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e eu, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de zombarem dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fele. Mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. E assentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo:
Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, e dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz, e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão. Pois disse: sou o filho de Deus. Igualmente, os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia, às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de bradar novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho, e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, em frente do sepulcro. No outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos, e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Os ensinamentos deste capítulo são profundos e refletem sobre a natureza do sacrifício de Jesus, a traição, a justiça e o perdão. Aqui estão os principais. E Jesus enfrentou injustiças e sofrimento sem se defender, mostrando seu amor incondicional, disposição para se sacrificar pela humanidade. Ele se entregou à morte para cumprir o plano de salvação, mostrando o amor divino que supera o pecado. A traição de Judas nos ensina sobre os perigos do arrependimento tardio. Judas se arrependeu, mas sua culpa o levou ao desespero. A verdadeira mudança não ocorre apenas por arrependimento, mas através da restauração espiritual e da busca por perdão genuíno. O que nos ensina sobre o poder da influência das massas, riscos de não agir conforme a verdade, a justiça, mesmo quando se sabe o que é certo. A morte de Jesus na cruz foi um ato de perdão, oferecendo aos pecadores a chance de se reconciliar com Deus. Embora não descrita diretamente aqui, a morte de Jesus prepara o caminho para a ressurreição, que será o grande evento que confirma sua divindade e vitória sobre a morte. Esses ensinamentos nos chamam a refletir sobre nossa própria fé, a importância de agir com justiça, a necessidade de perdão e o poder transformador do sacrifício. Convido você a acompanhar o último capítulo de Daniel, no próximo dia, onde exploraremos as poderosas visões proféticas e os planos divinos para o futuro. Não perca a oportunidade de mergulhar mais fundo nas lições de fé,
coragem e esperança que este capítulo nos oferece. Inscreva-se e ative as notificações para não perder esse momento de reflexão e aprendizado. Que a paz de Deus esteja com você, que Ele fortaleça sua fé, ilumine seus caminhos e abençoe sua jornada com sabedoria e serenidade. Que a luz divina o guie em cada passo e que você sinta sua presença em todos os momentos. Amém. Mas ele em silêncio por todos ali pagou o preço, amém. Oh Jesus, Rei dos Judeus, teu sacrifício foi por nós pelos céus. No madeiro te entregaste, a dor enfrentaste, pela nossa redenção, com teu sangue nos libertaste.